palavra de Deus diz que Deus me conhece e te conhece desde o ventre de nossa mãe. Sabia disso? Eu sei que alguns de vocês não acreditam que Deus ama vocês. Eu sei que alguns de nós muitas vezes não acreditamos nisso. Porque a história da nossa vida às vezes diz o contrário. Às vezes alguém vem e diz assim, Deus te ama, viu? E a gente escuta com olhos, com um ouvido e solta pelo outro. Mas eu queria te dizer, desde o ventre da nossa mãe, Deus nos conhece. E Deus tem projetado a nossa vida. E sonhado com que eu e você restauremos a nossa identidade com Ele. E Paulo diz que em Cristo Jesus isso acontece. Vou tentar explicar para você mais ou menos como é que funciona aqui, para todo mundo ver. Imagine que a sua vida é essa folha de papel. Imagine que Deus, quando você foi gerado, mas meu pai e minha mãe não queriam. Querido, a Bíblia diz que nada acontece fora do controle de Deus. Não importa se seu pai te queria, se sua mãe não te queria. Nós estamos falando que uma vez que você foi gerado, Deus cuidou de você desde o ventre da sua mãe e projetou um futuro maravilhoso para você. E Ele escreveu um poema, uma obra-prima, um trabalhar de Deus na sua vida. E o seu poema estava pré-configurado. Porém, você foi crescendo como criancinha, você foi sofrendo às vezes, pessoas negaram amor a você, pessoas te frustraram, sua vida, quem sabe, foi se desconfigurando. E aí você virou adolescente, e na adolescência você, quem sabe, brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com as pessoas, se apaixonou por alguém, viu o seu amor sendo jogado fora, depois você, quem sabe, se casou, quem sabe você se relacionou com pessoas. E sabe o que acontece muitas vezes, querido? Acontece que muitas vezes pessoas começam a estragar o poema que Deus fez. E às vezes você deu a borracha da sua vida na mão de alguém e pessoas começaram a apagar as linhas que Deus escreveu a seu respeito. Os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, as quebras de relacionamento. E às vezes você olha hoje para o seu poema, e quando eu falo que a sua vida é poema, você fala assim, meu Deus, Fernando, não estou vendo mais nada de poema, está tudo esquisito, está tudo estranho, a minha vida foi muito machucada, Fernando, foi muito sofrimento, foi muita dificuldade, como que você tem a coragem, Fernando, de dizer que agora eu sou poema de Deus? Que poema é esse, Fernando? Olha a situação da minha vida, olha a minha história. Olha como eu fui criado, olha o que falaram para mim, olha aqui as frustrações, as traições que eu tive. Que poema é esse? Aí eu sei, eu já conversei com muitas pessoas que já falaram para mim que pessoas vieram e rasgaram um pedaço do poema, e amassaram o poema, e só está com um pedacinho do poema ali, jogaram fora. E as pessoas não conseguem mais retomar a sua identidade. Você trabalha com pessoas todos os dias que estão com a vida assim, querido. Pessoas que estão fazendo besteira com a vida porque está assim a vida delas. Pessoas que te tratam mal porque elas são almas aflitas, tentando encontrar alguma linha no poema delas. Mas a minha Bíblia diz que em Jesus nós somos feitos poema de Deus. Deus para tudo, querido, para olhar para mim e para você e falar assim, não, Ele está me chamando, Ele me quer. Eu vou ser de novo na vida dEle, o poeta. Eu vou ser de novo o criador da obra-prima. Eu não desprezo ninguém que chora na minha presença, que me busca. E através do Espírito Santo de Deus, querido, Ele pega você e Ele me pega. E a Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas. E Ele abre de novo uma nova página na nossa vida. E a Bíblia diz que em Jesus, se Deus é o poeta, Jesus é a caneta,
É o pincel que vai pintar a minha vida e a sua vida de novo. Que vai moldar a minha vida de novo. E aí então, Deus começa, através de Jesus, escrever o poema de novo. E eu e você nos tornamos uma obra-prima do Criador. O problema é que eu e você pegamos o pincel da mão de Deus e nós preferimos dar voz para as pessoas que estão à nossa volta. O problema é que eu e você muitas vezes não acreditamos no que Deus diz ao nosso respeito e a gente traz de volta o poema velho. E a gente continua achando que nós não merecemos o amor de Deus. A gente continua achando que a gente não pode ser. Querido, é hora de nós tirarmos da nossa vida tudo que é velho. A Bíblia diz que a velha criatura foi embora e tudo se fez novo. O que tem na sua vida ainda do rabisco velho? O que eu não consegui perdoar ainda? O que eu não consegui pedir perdão ainda? O que eu não consegui mudar na minha vida? Porque Deus está querendo escrever o poema. E a Bíblia diz que nós não estamos prontos ainda, viu? Eu e você somos um poema em construção. Todos os dias. Papai do céu pega a caneta, Jesus, através do Espírito dele, e continua escrevendo a minha história e a sua história. Muitas vezes eu e você não acreditamos no que ele tem escrito a nós. A pessoa que trabalha comigo, que trabalha com você, todos os dias ela está lendo esse poema. Ela está sem esperança. Ela está sofrendo. Ela é uma alma aflita porque o poema dela está todo rabiscado. E o desejo de Deus é que você seja a obra-prima dele lá no seu trabalho. O desejo de Deus é que você seja a obra-prima de Deus lá na sua casa. O desejo de Deus é que eu seja, por onde eu passe, uma obra-prima. Que as pessoas possam ler a minha vida e dizer: você é diferente. Você não tem rabisco, você não tem furo, você não tem risco. Mesmo que as pessoas venham com um monte de mata-borrão, lá em Assis a gente chamava essa caneta aqui de mata-borrão. Já ouviu essa frase, não? Mesmo que as pessoas venham com um canetão grosso tentando escrever na minha vida, eu falo: não. Na minha vida, querido, a única caneta que escreve é a caneta de Jesus. Você pode falar o que quiser a seu meu respeito. Você pode se levantar contra mim. Você pode falar mal de mim. Porém, nessa folha aqui, só Jesus escreve.